Eu quero, nesse instante, convidar você ao livro sagrado do Deuteronômio, as Escrituras Sagradas, capítulo 6. Vou fazer minha última pregação sobre esse texto, Deuteronômio, capítulo 6. E quero encerrar nessa manhã essa pequena série de reflexão sobre o livro do Deuteronômio. Nesse capítulo especificamente, nesse texto especificamente, eu quero pedir a todos que me acompanhem nessa leitura, Deuteronômio 6, do verso 1 até o verso 8, apenas esses 8 versos. Livro do Deuteronômio, no começo das Escrituras, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. E eu convido você a meditarmos juntos na palavra de Deus nessa manhã. Diz assim o texto sagrado: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, que nos é tão valiosa. Queremos que ela fale conosco. Queremos que ela seja um espelho de quem somos e do que temos feito, para que a nossa vida se esclareça e tome o rumo da Tua vontade, o rumo da vida que o Senhor planejou que nós tivéssemos. Que este milagre aconteça para nós, para todos nós nesta manhã, e que tudo que aconteça a partir daqui, Senhor, seja sempre transformado em glória para o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos falando já há algumas semanas, aliás, nos últimos meses, estamos falando do desafio de transmitirmos nossa fé às próximas gerações. Aliás, o nosso retiro de famílias vai falar disso. Queremos falar sobre o conflito de gerações, como é que lidamos com as novas gerações, mas aqui nós estamos falando sobre como é que conseguimos manter vivo o Evangelho, transmitir a nossa fé, transmitir a graça de Deus aos nossos filhos. Essa semana eu fui surpreendido com uma informação que eu não tinha ainda, e até postei lá no meu Facebook, na minha página, um breve relato do Luiz Felipe Pondé, sobre essa novidade no ciclo escolar. Algumas escolas e alguns professores já não chamam mais menino de menino e menina de menina, chamam de meninix. Os irmãos sabiam disso? Eu sabia de outras novidades, assim, mas dessa eu não sabia. Então, assim, as crianças não são chamadas de menino nem de menina, porque eles entendem que essa questão
eles próprios vão decidir se eles são meninos ou meninas. Então chamam de meninics. Tirou o artigo a ou o e colocou um x no final. Bom, eu trouxe isso como eu diria assim, isso aqui é uma cereja do bolo, porque todos nós sabemos que não está nada fácil nesses tempos de pós-modernidade, nesse tempo pós-cristão, nós educarmos nossos filhos. Há um movimento, uma corrente, essa hiperconectividade, essa nova geração, essa falta de respeito, de estruturas sólidas, essa coisa do relativismo, está muito forte, meus irmãos, e os nossos filhos estão sendo influenciados o tempo todo por isso, e nós, pais, ainda hoje, os pais de agora, percebem claramente que há alguma coisa muito, muito nova acontecendo, não é? Tire você pela conclusão dos estudiosos de sociologia, nós entendíamos que uma geração acontecia a cada 30 anos, mais ou menos. Hoje, os estudiosos acreditam e entendem que uma geração muda a cada 8 anos. Isso significa dizer que o que era verdade para o seu filho de 18, não é verdade para o seu filho de 10. Eles já são de mundos diferentes, de valores diferentes, de linguagens e expressões diferentes. Imagina para o seu mundo, que está um pouco mais para trás, não é? Então, isso tudo traz um desafio muito grande. O texto que acabo de ler para os irmãos é o último desafio de Moisés ao povo de Deus, ao povo de Israel, depois da saída do Egito e de frente, assim, na hora de entrar na posse da famosa terra prometida. Isso me chama a atenção e deve chamar a sua atenção, porque me parece que o olhar de Moisés estava fixado nas crianças, estava fixado no futuro daquela nação, e ele sabia que o futuro da nação passaria pela vida das crianças. Infelizmente, né, nem todos nós, nem todas as organizações, nosso governo, até mesmo algumas escolas, não entendem isso, que o futuro de um país se constrói com a vida das crianças. Mas Moisés entendeu isso. E no seu discurso final como líder, aliás, ele que não entraria na posse dessa terra, ele então nos faz ao povo algumas advertências, e em resumo a gente pode chamar de 3 passos para que a fé não se perca do coração das crianças nesse futuro próximo que a nação estaria vivendo. O verso 1 ao verso 3, algumas palavras devem trazer um pouco de incômodo aos nossos ouvidos modernos ou pós-modernos. Esta é a lei. Por exemplo, quando eu digo a palavra lei, o que vem na sua mente? A imagem que vem na sua mente. Lei, Bruno. Você já vê logo um camarada de toga, né? Um juiz, um martelo, alguma coisa assim, né? Então, olha lá. Esta é a lei, decretos. O que é um decreto? Eu decreto que? Decreto é uma coisa que um superior, uma autoridade impõe a você. A outra palavra, ordenanças. Eu estou dando uma ordem. Então, a leitura desse texto, naturalmente, parece que não agrada os nossos ouvidos. Então, o texto diz assim, esta é a lei, esses são os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, novamente uma ordem, que eu ensinasse a vocês para que vocês cumpram de modo obrigatório na terra a qual vocês estão indo dela tomar posse. Veja que interessante isso. Essas palavras trazem esse desconforto porque em dias de tanto relativismo, inclusive relativismo cristão em relação à palavra de Deus, a gente relativiza muito o que a Bíblia diz, não é? Para poder agradar os nossos ouvidos. E aí a gente se lembra das palavras de Paulo a Timóteo, cuidado, Timóteo. Nos últimos tempos, as pessoas vão querer para si mestres que falem aquilo que agrade os seus corações e não mais aquilo que elas precisam ouvir. Então, em tempos assim, essas palavras não nos soam bem, mas eu tenho uma ilustração que eu aprendi um tempo atrás, que é muito simples e que pode nos ajudar a entender o valor dessas coisas. Diz que um menino
sempre ia jogar bola aos sábados com seus amigos e o pai o levava para o jogo. E aí ele saía com o pai para o jogo e quando chegava lá na hora H, o pai puxava lá um apito e dava uma de juiz, e disse, não, você para cá, você para lá, escolhiam os times, equilibrava um pouco, né? Porque jogo assim, sempre tem os melhorzinhos, os piorzinhos, os pernas de pau que nem eu no final, né? Que fica sempre por último na escolha. E nesse dia o pai não podia, tinha lá um compromisso e não foi ao jogo. E os meninos chegaram lá, tinha 2 traves, tinha uma bola, tinha um campo, a marcação, escolheram os times e começaram a jogar. Só que o jogo não acontecia. Foi falta, não foi falta? Não, para, não, saiu, não saiu, foi gol, não foi gol. E a falta de regras transformou aquilo num caos. E o jogo já tinham se passado 20 minutos e não conseguiam jogar. Até que o pai chega um pouco atrasado, diz assim, para tudo. Vamos colocar ordem, vamos estabelecer as regras, e aí então o jogo começa. Interessante isso, não é? Ainda ontem eu ouvia um jurista dizendo que o Jorge Abdel Macia, aquele médico acusado e condenado pelo estupro de 38 pacientes, me parece, voltou para a cadeia, né? E aí o jurista dizia o seguinte, falou, olha, isso está desmoralizando a justiça, porque um solta, outro manda para casa, um prende, outro manda para casa, um prende, outro manda para casa. Afinal de contas, qual é a posição da justiça em relação a esse homem? Ou seja, se nós não temos uma linha reta, se nós não temos um decreto, uma lei, uma ordem, nós nos perdemos. Nós precisamos disso para viver. Trazendo para o texto, para o nosso contexto aqui, o que Moisés está dizendo é que, olha, veja aí o verso 3, que interessante. Desse modo, a partir das leis, das ordenanças e da vontade de Deus, vocês e seus filhos e seus netos temerão o Senhor e o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhe irá bem ou mal? Tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, você vai crescer na terra onde mana leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Então Moisés está dizendo assim, pessoal, veja só, isso que Deus está nos pedindo é uma garantia de vida longa, de vida próspera, de vida estável ao seu povo. A Bíblia, a mensagem traduz assim, para que tenham vida longa, uma vida de abundância de provisões, como Ele, o Eterno, prometeu. Meus irmãos, uma vida assim só se pode alcançar quando se experimenta a vida debaixo da orientação do relacionamento com o Criador da vida. O que Moisés estava dizendo é, se as sociedades tirarem Deus de cena, o que aconteceu, por exemplo, com o comunismo, que retirou Deus de cena. Não, nós não cremos em Deus, não precisamos de um Deus, nós viveremos sem Deus aqui. O que aconteceu com essa sociedade? Ela se desfez, ela se espatifou. Porque se nós perdemos o senso da natureza de Deus, perdemos o senso da nossa humanidade, o senso de justiça, o senso de amor, o senso de solidariedade. Moisés não está falando necessariamente de religião, quero avisá-los. Não se trata de religião. Bom, o verso 4 vai dizer assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Eu tive um domingo só para falar sobre esse verso 4 e hoje quero ter 4 linhas para falar dele. O que Moisés está dizendo é que tudo está relacionado a Deus. Esse é a primeira dica de Moisés para nós levarmos os nossos filhos a permanecerem na fé. É que tudo está relacionado a Deus. Ouça, ó Israel, ouça, coloque aqui o seu nome, ouça Eli, ouça a igreja, ouça memorial, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso quer dizer que tudo está relacionado a Ele, tudo gira em torno do Senhor, Deus é o centro do universo, o centro da vida, Deus é essencial, e se não nos partirmos de Deus para conduzirmos a nossa vida, nós vamos chegar em algum lugar errado. Nós vamos chegar num destino errado. Cada família deve estabelecer, então, em sua casa, um lugar onde Deus seja o centro de tudo.
O verso 5 fala de lutarmos pelo coração dos nossos filhos, ou do relacionamento do povo de Deus, mas um relacionamento com o coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Veja que interessante isso. Moisés está dizendo assim: ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Note o seguinte, deixa eu tentar fazer aqui uma reprodução rápida daquele momento histórico, tá bom? Você lembra que o povo sai do Egito, ok? Todos lembram dessa história? Amém? Amém. O povo sai do Egito. O que acontece nessa caminhada de 40 anos? O que acontece? O povo reclama o tempo todo: pô, Moisés, você nos tirou do Egito para fazer a gente morrer no meio do caminho. Murmuração em cima de murmuração. O povo constrói ídolos, tá certo? Moisés some, vai falar com Deus, quando chega já tem um bezerro de ouro feito. E o povo decepciona a Deus o tempo todo, ao longo desses 40 anos. Então, nesse momento, Moisés está dizendo assim: pessoal, ouçam bem o que eu tenho para dizer. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, porque vocês não foram obedientes a Deus. Aliás, nós não fomos obedientes a Deus, ainda assim, Deus mostra o seu amor por nós, porque nós estamos diante da terra e diante da posse daquilo que Ele nos prometeu. Em outras palavras, vocês não mereciam estar aqui, vocês não mereciam essa terra, mas Deus deu essa terra a vocês. Deus permaneceu amando vocês, mesmo vocês não sendo amáveis. Mesmo vocês não merecendo essa dádiva de Deus, Deus permaneceu fiel e mostrando amor a vocês. Faça um paralelo com a sua relação com os seus filhos ou com os nossos filhos. O que é essencial? Deus mostrou amor e fidelidade. Essa era a diferença entre um sistema de regras ritualísticas e arbitrárias e um sistema onde o coração deveria estar envolvido. Moisés está dizendo assim: pessoal, parem de olhar para Deus como aquele Deus distante, aquele Deus que castiga, aquele Deus irado, e que vocês têm medo dele, uma divindade que, como as dos outros povos, me dê isso, me dê aquilo, favoreça a minha vida. O Deus que você sacrifica para dar chuva, o Deus que você oferece alimentos ou outras coisas para agradecer a Ele. Essa divindade distante, não. Não. Porque se a nossa relação fosse com uma divindade, nós já teríamos sido eliminados no meio do caminho. Moisés está dizendo assim: ame a Deus de todo o seu coração, chame Deus de Pai, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, use a sua mente para entender como é que Deus ama você, como é que Deus se relaciona com você. Nós não estamos diante de uma divindade que podemos aqui fazer as nossas cerimônias burras, os nossos atos ritualísticos, oferecer aqui aquilo que está fora de nós, né? Trazer aqui bens, trazer animais, e vamos aqui queimar a um Deus distante que nós não sabemos quem é. Não! Deus é nosso Pai. Entende o momento histórico? Esse momento histórico nos serve como princípio essencial no que diz respeito à criação dos nossos filhos. O maior legado que podemos dar a nossos filhos é provar a eles que somos dignos de sua confiança e que eles podem confiar em nós até o fim, assim como nós podemos confiar em Deus até o fim. Jesus usa essas mesmas palavras em Marcos capítulo 12, verso 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Moisés e Jesus sabiam, meus irmãos, que precisavam lutar por algo muito mais valioso do que a obediência externa de um homem, do que o certo e o errado de um homem, do que as roupas de um homem, do que os cultos de um homem. Moisés e Jesus sabiam que precisavam lutar pelo coração de um homem. E que se eles tivessem o coração, eles teriam tudo. E se eles não tivessem o coração, eles não teriam nada. Em outras palavras, ou você tem o coração do seu filho, ou você não tem nada.
É interessante isso. Em dado momento, na nossa relação com os filhos, parece que a nossa obrigação é trocar o celular deles, dar uma calça nova, um sapato novo, uma escola boa, um convênio bom. Parece que essa é a nossa obrigação, e se nós cumprimos esse papel, cumprimos tudo, não cumprimos nada. Essa não é a nossa obrigação. Esse é o nosso dever. Mas onde precisamos trabalhar é no coração dos nossos filhos. Veja agora o verso 6, que é o verso que eu quero dedicar a minha mensagem hoje. Moisés então diz: ouça, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Verso 4, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Vamos ler juntos? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Viver o que cremos é o desafio, meus irmãos, para nós. O conselho de Moisés passa por amar a Deus sobre todas as coisas, por viver um relacionamento de amor e de todo o coração com Deus. E agora o conselho de Moisés é que essas palavras que hoje eu ordeno a você estejam em seus corações. Que hoje eu lhes ordeno estejam em seus corações. Deixa eu fazer duas perguntas, ou melhor, uma pergunta. Queremos que nossos filhos amem a Deus e sua palavra, mas nós as estamos amando e guardando a palavra de Deus? Papai, você veio no dia certo. Essa pergunta é para você e para mim. Queremos que os nossos filhos amem a Deus? Nós vamos apresentar a pequenina Lara daqui a pouquinho, e esse já é a mensagem para os pais da Lara. Para você, Rodrigão, pai fresco. Daqui a pouco vai ter mais um fresco aí que está chegando já já. Nós queremos que os nossos filhos amem a Deus e a sua palavra, mas nós estamos vivendo isso. O que o Moisés está dizendo no verso 6 é que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no coração de vocês. O que ele está dizendo é um princípio muito simples. Você não convence ninguém, você não vai convencer seu filho se você não é o primeiro a amar isso e a viver isso. Não tente convencer seu filho de uma coisa que nem você está convencido. Não tente educar seu filho de uma coisa que nem você preza, nem você admira. Entende aquelas coisas do pai, da mãe, enfim, né? Eu, nessa caminhada como pastor, tem muito disso. Dá tal horário, o marido da irmã vem, deixa ela na porta, desce as crianças e entra. Vez por outra você conversa com esse pai, diz: não, pastor, eu acho que é muito importante meus filhos irem à igreja. Não, pastor, eu acho que isso realmente, a igreja é um bom lugar para os meus filhos. Ok, sim. Mas se ele não vive isso, se ele não tem amor a isso, será que os seus filhos vão ter amor àquilo? Por influência dominical? O que os irmãos acham? É muito difícil isso acontecer. Agora veja, influenciamos nossos filhos pelo que ensinamos e pelo exemplo de vida que damos por causa das palavras que estão dentro do nosso coração. O que Moisés está dizendo é o seguinte: olha, sabe essas palavras que estão dentro do seu coração? São elas que são a ferramenta para você influenciar seus filhos. São essas palavras que estão dentro de você, é a sua relação com Deus, é o seu amor a Deus sobre todas as coisas, é o seu entendimento de que não há outro Deus. É isso que influencia seus filhos. É isso que pode influenciar seus filhos. Nossa vida pode desencorajar nossos filhos, na verdade, à medida que assimilam aquilo que não deveriam ver em nós. Isso é uma verdade.
Essa semana eu tinha umas diferenças aí por haver, e um dos meus filhos pediu assim: pai, eu preciso que o senhor resolva isso. Eu pensei assim comigo: quer saber? Não tem nada a ver com isso, meu. Aí eu estava preparando essa mensagem aqui. Quer saber? Eu tenho tudo a ver com isso. Passei a mão no telefone. Ó, a minha parte está feita. Mandei mensagem. E mandei o recado. Ó, eu fiz a minha parte. Porque se você fala de perdão e não perdoa, se você fala para o seu filho ser honesto e não é honesto, não precisa ser da Lava Jato, mas, né? Como é que você fala disso? O que você acha que ele está ouvindo? A pergunta que deve ser feita é: quem está preparado? Quem de nós está preparado para educar um filho? Eu tive a oportunidade de ver a Luana crescer, junto com os seus irmãos, que eram bem pequenos, aliás, né? Agora já está. E agora, depois tive a oportunidade de casar a Luana, conhecer o Rodrigo. E agora eu tenho a oportunidade de apresentar a pequena Lara aos cuidados de Deus e assistir de camarote que tipo de mãe e que tipo de pai eles vão ser, né? E é provável, se Deus me der saúde, graça, de um dia eu ainda, quem sabe, não casar a Lara, não é? Não seria uma coisa legal, né? Pois é. Agora a pergunta é: quem está preparado para criar filhos? Onde se aprende a criar filhos? A maioria de nós vai pela escola da tentativa e erro. Tu faz de um jeito, não deu certo, tu faz de outro. E aqueles que têm 4, 5 filhos, os últimos são beneficiários, não é, Júlia? Porque você erra com o primeiro, com o segundo tu já acerta, né? Não deu certo com aquele, não vai dar certo com esse. De modo que quando você tem 3, que é o meu caso, os 2 da frente falam assim: pai, o senhor está muito moleza, né? No meu tempo não era assim, a gente lavava a louça até os 12 anos. E já eles começam com essa: lá vem vocês de novo, mas eu só estava aprendendo. Era o test drive, entendeu? Aí você vai construindo isso ao longo do tempo. E o pior de tudo é que a maior parte das pessoas... Sabe aquela coisa que você fala assim: quando eu tiver meu filho, eu nunca vou fazer isso que meu pai fez comigo. Tá bom. Aí tu tem filho. Aí você faz exatamente o que você prometeu, o que você jurou que você não ia fazer. Igualzinho, cara. Então a pergunta é: quem de nós está preparado? Fato é que nós pais exercemos influência sobre os nossos filhos, seja ela positiva, seja ela negativa. Como influenciamos os nossos filhos? Eu queria dar para nós, oferecer para nós 6 formas como nós influenciamos os nossos filhos. Primeira forma, pelo modo como buscamos a Deus. Seu filho vê você orar. Seu filho percebe que quando tem uma coisa difícil acontecendo em casa, a sua reação natural é convidar ele, sua esposa e os outros e colocar tudo na mão de Deus. Ele vê você fazendo isso. Ele vê. A segunda forma como você influencia o seu filho, pela forma como mostra amor e respeito ao seu cônjuge. Então, tipo assim: vem aqui, garotinha linda do papai te ama. Aí vem sua mulher: ô, tá, já tô indo. Mano, assim não dá, né, velho?
Como é que você trata seu cônjuge? Teu filho vai olhar e vai dizer assim, puxa, isso me chama atenção. Eu nunca vi meu pai, pelo menos não fora do quarto, discutir com a minha mãe. Aliás, faça isso, né? Você quer ter uma conversa com a tua mulher? Dá licença aí, pessoal, isso aqui é assunto de marido e mulher. Entra no quarto e resolve isso. E quando vocês saírem de lá, por favor, saiam com um acordo, um combinado. Saiam de lá resolvidos. Sabe outra forma como a gente influencia os nossos filhos? Na forma como tratamos as pessoas. Sejam elas quem forem. A gente vive um mundo tão materialista que há uma tendência muito grande da gente tratar quem tem mais dinheiro com mais dignidade. Começa pelo trânsito. Se o cara está com uma nave, você para o carro, por favor, pode passar, pode entrar, senhor. Se o cara está com um carrinho velho, cheio de criança dentro, carro sujo, tu já dá uma acelerada, sabe assim, pô, você já nem tem paciência no trânsito. Como assim? Você acha que os nossos filhos não estão filmando a gente? Outra forma como influenciamos os nossos filhos, da forma como lidamos com o dinheiro. Isso aqui é sério. Como é que você lida com o seu dinheiro? Seu filho olha e fala assim, não, dinheiro do meu pai? Meu pai faz tudo por dinheiro. Vai tirar dinheiro do meu pai. Por exemplo, teu filho já viu você ser generoso com alguém? Fala assim, pai, o senhor vai dar 300 pau para esse cara? Vou. Como assim, pai? O senhor não dá 300 pau para mim. É, meu filho, mas ele está precisando. Sabe briga de família? Teu filho está olhando isso aí. Pô, tio fulano emprestou dinheiro do meu pai, não pagou, meu pai nunca mais foi na casa do tio fulano. O que é mais importante, o dinheiro ou o tio fulano? O dinheiro. Depois não vai dizer para o seu filho, não, meu filho, as pessoas são importantes. Não vai querer que ele carregue teu caixão depois que você ficou falido e tal, e que você não tem mais dinheiro. Porque se você amou o dinheiro a vida inteira, não queira que seu filho não ame o dinheiro a vida inteira. Ele vai amar o dinheiro. Como influenciamos os nossos filhos? Pela forma como respeitamos as autoridades e as leis. Ponto. A sensação que a gente tem é que o nosso país está assim, né, uma Venezuela da vida, né? Faz o que quiser. O cara rouba o caminhão do correio, vem todo mundo, leva, né, mete o braço. Viu o Espírito Santo? Greve da polícia, população inteira saqueando. Pessoal, o navio derruba a carga no mar, os caras entram e vai buscar a carga. A sensação que dá é que você pega uma mochila de 500 pau, faz o que você quer e sai ileso. Mas quem é que vai me buscar por causa de 500 conto? Se não buscou o cara de 500 milhão, de 500 mil, vai pegar eu? E essa sensação de impunidade vai se infiltrando. E aí tu vai dizendo para o seu filho que ele pode dar sim um jeitinho brasileiro. Meu filho, você está no Brasil, meu filho. As coisas aqui são diferentes. A gente vai ter que dar uma ajeitadinha. E no seu microcosmos familiar, na sua relação familiar, parece que não há muita diferença do jogo do poder de Brasília, a não ser as proporções de dinheiro. Pesado isso, né, irmãos? Credo. Pastor, Dia dos Pais, o senhor devia maneirar com nós. 6 e último, está acabando. Pela forma como trabalhamos e nos relacionamos com as pessoas. Quando eu escrevi essas coisas aqui, pensei nisso. Aí eu tive um surto, assim, pum.
tive um insight assim. Sabe qual foi o insight? Porque ficava uma pergunta na minha cabeça, Anivaldo, o seguinte. Apesar de ser pastor há alguns anos e crente a vida toda, eu nunca fui um pai muito daqueles que senta aqui, vamos ler a história de Moisés. E fica ali, sabe assim? Eu vou estar sendo sincero aqui com os irmãos. Não que isso não seja importante, é muito importante. Não é verdade, meu bem? Nunca fui desses que, sabe, ficava ali insistindo Aí nesse momento eu pensei assim, falei, caramba, mas... Aí eu olhei para o Lucas, por exemplo, fiquei pensando no Lucas. E fiquei pensando em outros irmãos e nos filhos desses outros irmãos. Como é que ele sabe... Como é que o amor a Deus nasceu no coração daquele moleque? Como é que ele tem um senso de autoridade, de submissão à autoridade, como ele tem? Como é que ele trata as pessoas? E é tão querido pelas pessoas como ele é? Como é que ele aprendeu a respeitar os professores, os colegas? Como é que para ele o dinheiro é tipo assim, pai, esquece isso, cara. Então, meus irmãos, vai aqui o meu testemunho. É verdade. A gente ensina mais com o que está no nosso coração, na nossa vida, e menos com o que a gente fica falando ou ensinando. Não é que isso não é importante. Isso também é importante. Mas tem o seu lugar. O nosso problema é que não acertamos em todas as áreas da nossa vida. E com isso a gente tenta esconder os nossos erros dos nossos filhos. O problema é que mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, eles vão saber dos nossos erros e da forma como isso pode vir à tona, dependendo da forma, isso pode ser muito mais prejudicial ainda. Erramos quando queremos causar aos nossos filhos uma boa impressão, fingindo ser pessoas que não somos. Como é que eu lido com isso, então? Se do meu testemunho de vida depende a influência de Deus para que meu filho permaneça amando a Deus, e o meu exemplo de vida não é dos melhores, eu não consigo, como é que eu faço então? Bom, eu tenho uma dica para você. Moisés não está falando de pais perfeitos. Moisés não está falando de perfeição. Ele está dizendo que nós só podemos influenciar nossos filhos se procurarmos obedecer os mandamentos de Deus. Moisés está dizendo que essas verdades precisam estar em nossos corações, e isso tem a ver com o desejo e a paixão que nós temos por Deus e pela sua vontade. Os nossos filhos precisam, no mínimo, ver a nossa fé em ação e perceber o quanto amamos a Deus, apesar das nossas limitações. Porque se você perguntar para os meus filhos assim... Aliás, é muito interessante isso, né? Sabe aquela coisa do pai que acha que consegue esconder tudo dos filhos? Aí a mãe e os outros filhos falam assim, papai não desiste de esconder que ele é assim, né, mãe? Vocês já sabem como seu pai é, né? Mas o pai continua ali dizendo, não, é assim, eu sou assim, eu sou assim. Você não é assim. Não adianta, todo mundo já sabe. Só não disseram para você. Sabe de nada, inocente. Mas você é assim. Todo mundo já sabe disso. Meu pai era um cara muito bom. Um dia ele me magoou. Me magoou feio. Meu pai tinha um defeito, que ele não tinha paciência de ensinar as coisas, sabe? E ele adorava fazer um monte de coisa. Mas ele não tinha paciência de ensinar. E eu era curioso demais, né? Eu era o filho mais novo, caçula. Então meu pai já tinha uma certa idade quando me teve. Então a paciência dele já era menos ainda. E um belo dia eu lembro direitinho, a gente estava na porta da igreja, meu pai estava consertando um encanamento lá, fazendo não sei o quê. E aí ele me manda em casa
buscar um grifo. Quem manja de um pouquinho de grifo sabe que o grifo é uma espécie de alicate que tem regulagem para tamanhos, né? Lá volta eu com um alicate na mão. Cara, mas tu é burro mesmo, você não sabe o que é um grifo. Vai buscar o grifo, moleque. E eu voltei para casa sem saber o que era o diabo do grifo. Mãe, pelo amor de Deus, o que é um grifo? É isso aqui, meu filho, leva lá para teu pai deve estar bravo. Ela já sabia que ele não tinha paciência, né? Chega eu lá morrendo de medo com o grifo na mão, né? Isso aqui é um grifo. Já não te falei? Sei lá se tinha falado, não tinha falado. Vou saber eu que é um grifo. Você quer ver? Quem aqui sabe qual é o lado da rosca para apertar e para soltar? Aperta isso aí, lá vou eu para a esquerda. Fecha isso aí, lá vou eu para a direita. Sabe assim? Invertendo as roscas. Quantas vezes eu tenho que te explicar que para a direita fecha, para a esquerda abre? Eu não sabia nem o que era direita e esquerda, pessoal direito. Até hoje eu fico meio confuso. O que Moisés está dizendo é que todas essas palavras que hoje lhes ordeno permaneçam em seu coração. Porque se elas não permanecerem, você não tem credibilidade para ensinar. Você não precisa ser perfeito. Você precisa só reconhecer quem você é. E sabe o que é legal disso? O legal é que os nossos filhos, eles têm um lugar privilegiado para nos ver. Eles não estão vendo de um lugar privilegiado. O que eles precisam ver em nós são pessoas lutando com paixão para superar seus limites e os obstáculos da sua vida. Eu vi meu pai fazendo isso. Eles devem nos ver em um casamento onde haja compromisso, unidade, cumplicidade e amor. Eu também vi isso. Eles devem nos ver o que significa colocar Jesus e a sua palavra em primeiro lugar. Eles devem ver como é que a gente rejeita o materialismo, o consumismo e o egocentrismo deste mundo. Os nossos filhos devem nos ver lutando em busca de respostas e encarando as nossas fraquezas. Eles nos devem ver admitindo nossos erros e resolvendo os nossos conflitos pessoais. Se tudo isso não for realidade em nossas vidas, nossos filhos jamais viverão assim, porque não terão motivação nem exemplo para serem assim também. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que a coisa mais forte que pode impactar a vida de seu filho é ele testemunhar a ação de Deus na sua vida ou na vida dos seus pais. O fato deles testemunharem em primeira mão vai lhes dar esperança para o futuro e fé no que Deus pode fazer nas suas próprias vidas. A minha oração por nós é para que alinhemos a nossa vida ao que a gente crê, para que o nosso testemunho possa impactar a vida dos nossos filhos.